toda honra e toda glória seja dada ao nosso Pai eterno, e que a graça do Senhor Jesus esteja presente na sua vida, na vida da sua família, que juntos possamos mais uma vez estudarmos uma lição da escola bíblica dominical. Quero também orar, intercedendo por esse tempo que estamos vivendo, que Deus possa estar conosco. Pai querido, muito obrigado por essa linda manhã de domingo. Quero te pedir uma bênção muito especial e consolo dos altos céus para aquelas pessoas que estão neste momento sofrendo a dor da perda dos seus entes queridos. Em nome de Jesus, que os anjos do Senhor estejam consolando, ajudando a superar este momento de dor, de separação, nesse tempo tão difícil que vivemos. A cada dia recebemos notícias de amigos, de conhecidos, que perdem a vida, perdem a luta por esse vírus terrível. Abençoa seus médicos, enfermeiros que estão na frente desta batalha. Que logo, logo, ó Deus, nós possamos estar livres desse mal. Abrevia esse tempo, Senhor, é o nosso clamor, é a nossa súplica. Entra com milagre, com providência, com graça. E que as misericórdias do Senhor estejam sobre nós. Fala mais uma vez aos nossos corações, nesse tempo que vamos estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. O tema da lição que nós vamos estudar hoje é Deus infinito e tripessoal. O autor da nossa lição sugere, dentre os textos, o Salmo 139, que eu gostaria de compartilhar com todos que estão nos assistindo, que diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando eu me sento e quando me levanto, de longe conheces os meus pensamentos, observas o meu andar, o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e põe a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que eu não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Ou para onde me fugirei da Tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a Tua mão me guiará, a Tua mão direita me susterá. E eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa, pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no ventre da minha mãe, e graças te dou, visto que de um modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contaste, seria mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasses com os perversos. Afastem-se, pois, de mim os homens violentos. Eles se rebelam contra Ti. E Tu, como Teus inimigos, falam coisas ruins. Acaso não odeiam os que Te odeiam, Senhor? E não desprezam os que se levantam contra Ti? Eu os detesto com ódio completo. Para mim,
são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Glória a Deus, louvado seja o nosso bom Deus por esta mensagem tão maravilhosa do salmista Davi, que nos fala com tanta propriedade sobre a grandeza de Deus. Como é bom estar diante de uma mensagem tão clara, tão cristalina. Aqui estão presentes a onisciência de Deus, a onipotência de Deus, a onipresença de Deus. Estão presentes também os atributos morais de Deus. Aqui, o salmista declara que está diante de um Deus poderoso, um Deus criador do universo, um Deus que nos formou, um Deus que nos teceu dentro do ventre da nossa mãe, um Deus que sabe todas as coisas, um Deus que sabe o que nós pensamos, onde nós estamos, conhece os nossos sentimentos. Que coisa extraordinária estar diante de uma fé tremenda do salmista Davi e de declarações tão fortes que tocam o nosso coração. O salmista aqui enfatiza características que nos dão certeza de que tem um Deus que é criador. E não apenas criou o universo, um Deus que criou, que sustenta, e um Deus grandioso, poderoso, rei, majestoso, que está no trono no sublime, e ao mesmo tempo, um Deus que nos ama individualmente, não deixou o universo e foi embora, Ele está presente. E nós podemos experimentar a presença de Deus. Eu e você temos 1001 oportunidades, 1000 experiências para contar da intervenção de Deus, do milagre de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. O salmista apresenta aqui um Deus que é companheiro, companheiro em todas as horas. Um Deus como alguém que nos conhece, que nos ama, que se interessa por nós. Um Deus que conhece as nossas dores, como alguém que está atento não apenas ao universo, ao macro-universo, mas Ele está atento às nossas necessidades. Ele conhece o seu coração, Ele conhece os seus pensamentos, Ele conhece a sua vida. Ele sabe daquilo que você está passando hoje, agora, e Ele quer abençoar você, quer abençoar a sua família, quer sarar você das suas enfermidades físicas, emocionais. Este Deus que criou o universo, que sustenta o universo, que criou os céus e a terra, Ele também nos fez com um propósito extraordinário de glorificá-lo, de amar a Deus e amar as pessoas. Que a sua vida seja esse instrumento. Se você ainda não tomou essa decisão de amar a Deus e amar as pessoas, hoje é um tempo oportuno, um tempo em que você pode se encontrar, reencontrar com Ele, colocar diante dEle as suas necessidades, colocar diante dEle aquilo que está incomodando você, para que você receba dEle essa mensagem tão extraordinária, para que você tenha a convicção de que Ele está cuidando de você. É muito bom conhecer a Deus, e nós jamais, como finitos que somos, poderemos conhecer a Deus, porque Ele é um Deus infinito, Ele é um Deus que se manifesta numa relação extraordinária com o universo que criou, se manifesta para mim, comigo, e se manifesta com você. Eu e você podemos conhecer Deus e procurar conhecer Deus cada dia mais. E a pergunta que eu faço é exatamente essa: Deus tem sido prioridade na sua vida? Você tem reservado espaço na sua agenda para servir a Deus, para amar a Deus, para viver no altar do Senhor, para colocar a sua vida, o seu tempo, os seus dons, os seus talentos para a glória de Deus, juntamente com a sua família, no seu trabalho, na sua atividade, no dia a dia? Você tem reservado esse tempo para aprofundar o conhecimento de Deus, através dessa revelação extraordinária que é a palavra de Deus? A lição de hoje fala que o nosso Deus é um Deus infinito, e é importante saber disso.
E é importante que a gente tenha cada dia mais esse desejo de conhecer a revelação de Deus. A Bíblia diz que Deus é um espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige todas as coisas. Isso muda toda a nossa relação com Ele. A partir do momento em que você entende que Deus é um espírito pessoal, que Ele é perfeitamente bom, que Ele é santo, que Ele cria, que Ele sustenta, que Ele dirige todas as coisas, você vai começar a entender a diferença que é de amar a Deus, de servir a Deus, de buscar viver debaixo da proteção de Deus. A natureza de Deus, Ele é um espírito pessoal. O caráter de Deus, Ele é perfeitamente bom. A relação de Deus para com o universo cria, sustenta e dirige todas as coisas. O motivo de Deus em suas relações com tudo quanto existe, santo amor. Que coisa extraordinária saber disso. O caráter de Deus não muda. O caráter de Deus é que Ele é perfeitamente bom. Você entende essa definição de Deus? Você tem experimentado a bondade de Deus na sua vida? Você tem dado espaço para Deus fazer morada no seu coração? O autor destaca que este Deus é um Deus tripessoal. É uma doutrina da trindade e da triunidade. É uma das coisas mais importantes da fé cristã. Essa trindade e triunidade lança forte luz no âmago dessa questão de Deus. Deus existe nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo em um só Deus. E Langston afirma, o termo trindade é usado geralmente para exprimir duas ideias bem distintas. A tríplice manifestação de Deus e a forma una de Deus existir. Ele se manifesta na sua tríplice manifestação e é um Deus. Antes de estudar as pessoas da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é importante a definição de trindade e triunidade. E a palavra trindade aqui significa exatamente isso, essa tríplice manifestação de Deus na sua manifestação, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o termo triunidade é o tríplice modo da existência de Deus, que é a existência de três em um. E então temos essa doutrina da trindade, pelo fato de Deus se haver revelado como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Trindade é a tríplice manifestação de Deus, triunidade é a forma una de Deus existir. Deus é um só, manifestado em sua tríplice forma de existência. Você experimenta isso? Você é capaz de identificar esta teologia tão extraordinária na sua vida? Deus Pai, o Deus Criador, o Deus sustentador do universo, aquele que se manifesta de uma maneira tão singular nas nossas vidas, aquele que nos abençoa, um Pai Criador, sustentador, um Pai maravilhoso, Deus Filho, que tem essa manifestação através de Jesus. E aqui a gente tem os atributos. Em João 14, versículo 6, diz assim: Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele tem a existência própria, que está lá em João 5, versículo 26, que diz assim, João, capítulo 5, versículo 26, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, como também concebeu ao Filho ter vida em si mesmo. E ele é amor. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que
todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O propósito de Deus, através de Jesus Cristo, é que você tenha a vida eterna. Ele é eterno. Lá em João, capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipotente. E como é bom saber que este Deus maravilhoso se manifesta assim. Tem Deus Espírito Santo, em João 4, versículo 24, diz assim, João capítulo 4, versículo 24, diz assim: Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O hebraico com o qual ele é designado, ruá, e no grego, pneuma, ambos os quais, como um vocábulo latino, espíritos, derivam de raízes que significa soprar, respirar. Daí podem ser traduzidos como sopro, como fôlego de vida. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Que coisa extraordinária é conhecer esse Deus maravilhoso, Deus que nos criou, Deus que é poderoso, que é fiel, que é justo, que nos liberta, que nos abençoa a cada instante, abençoa não apenas a nossa vida, mas a nossa família. Ele é um Espírito Santo extraordinário do Senhor. E lá em Salmo, capítulo 51, versículo 11, diz assim, o salmista, no capítulo 51, versículos 10 e 11, diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Que declaração! A declaração do salmista deve ser a minha declaração e a sua declaração também. E o Espírito Santo de Deus veio como um paráclito, um auxiliador, um intercessor para nos ensinar, proclamar, testificar, dar testemunho, assim como o Filho fez. Então nós temos essas bênçãos extraordinárias, esse Deus onisciente, esse Deus onipotente, onipresente, um Deus eterno, um Deus que está sempre pronto para nos resgatar, para trazer dignidade para a nossa vida, para tirar a nossa vida da tristeza, da depressão, da angústia, para nos restaurar. Esse Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles, como a manifestação, é uma manifestação de um Deus Pai Criador, de um Deus Filho Salvador do universo, e de um Deus Espírito Santo que vem para nos consolar, para trazer consolo para o nosso coração. A trindade e triunidade de Deus estão manifestas para que possamos manter esse relacionamento pessoal com Ele. A trindade e a triunidade de Deus estão manifestas para que nós possamos manter intimidade com Ele. E a pergunta que eu faço é isso: você tem procurado essa intimidade com Deus? Você tem procurado ser amigo de Deus, servo de Deus? Você tem procurado fazer aquilo que agrada ao coração de Deus? A salvação do homem reclama a trindade e a triunidade. Isso é, uma unidade tríplice. Portanto, podemos concluir que Deus é uma tríplice unidade. Um em três. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus. E é Deus. Nunca esqueça disso. Embora jamais venhamos compreender plenamente esse milagre, desta manifestação
desse mistério da Trindade, podemos adorar a Deus pelo que Ele é. Podemos adorar a Deus pelo que Ele faz. Podemos louvar a Deus com inteireza de coração, através dos cânticos de louvores, através da participação da mensagem bíblica, através do estudo da palavra de Deus. Entender que essa excelência do caráter divino deve refletir na nossa vida, na minha vida e na sua vida também. Coloque a sua vida no altar de Deus, busque a presença de Deus, busque a manifestação do amor de Deus, e eu tenho certeza que as portas e as janelas dos céus vão se abrir para abençoar a sua casa, para abençoar a sua vida, os seus sonhos, os seus projetos. Tenha fé. Nesse tempo tão difícil, nunca deixe de contar com a manifestação da presença protetora de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e que o Senhor possa abençoar você, abençoar cada dia mais sua família, sua vida profissional, os seus sonhos, que os anjos do Senhor estejam acampando ao redor da sua casa. Estamos chegando ao final de mais um estudo da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, e eu quero lembrar você de sintonizar novamente, hoje às 19 horas, através do YouTube, Igreja Batista da Esplanada, para que você possa participar de momentos edificantes, de louvores, para que você possa ouvir uma mensagem bíblica através do pastor Sebastião Arsênio da Silva, e Deus vai falar no seu coração, certamente, mais uma vez nessa noite. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana debaixo da proteção do nosso Pai Celestial. Somente a ti, Senhor, Pai e Redentor. Minha alma hoje vem cantar em teu louvor. Tu és santo, tu és santo. Nossas vozes se unirão pra render-te louvores. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és. Teus caminhos são de paz, tu somente és santo. Tu és santo, 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 tu és santo, santo. Nossas vozes se unirão pra render-te louvores, Pai. Só teu amor eu quero me esconder, pois quero em ti viver. Só do teu olhar eu posso me espelhar e a perfeição buscar.
poder te louvar.